hoje a nossa ideia é estudar 2 salmos. Vamos estudar os salmos 95 e 96. O tema que eu dei para os 2 salmos, esse tema é uma tentativa de juntar os 2 salmos, o 95 e o 96. E o tema que eu dei é convocação para louvar o grande rei, com letra maiúscula, uma referência a Deus. Convocação para louvar o grande rei. Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia e deixe-a aberta nesses 2 salmos que serão objetos do nosso estudo nessa noite. Muito bem. Eu começo aí com essa informação, uma informação para nos ajudar. Os salmos 93 a 99, eles são chamados ou classificados como salmos reais. Salmos reais apontam para a realeza de Deus. Esses salmos mostram Deus como sendo um rei. Ele reina, ele governa, ele tem as rédeas da história, as rédeas da sua criação, rigorosamente nas suas mãos. Então, esses salmos, eles são classificados aí como salmos reais. E eu queria só apontar para os irmãos, esses versículos que eu selecionei, eles mostram justamente isso, mostram Deus como rei. Então veja rapidamente aí, 93:1, do 93 até o 99, veja só. 93:1 diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Agora veja 95:3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, com letra maiúscula, acima de todos os deuses. Agora 96:10. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Agora 97:1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. 98:6. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é rei. E por último, 99:1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Então, você percebe aí, por esses versículos, por essas referências, que nós estamos tratando de salmos reais, que apontam para a realeza, Deus como rei. Ora aparece rei com letra minúscula, ora com letra maiúscula. E os nossos 2 salmos hoje, que serão objetos do nosso estudo, também se encaixam nessa categoria, os salmos 95 e 96. Então, nós vamos tratar aí sobre a convocação para louvar o grande rei, com letra maiúscula, uma referência a Deus. Esboço dos salmos 95 e 96. Eles podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, convocação para louvar a Deus, é o Salmo 95. E segundo, convocação para exaltar a Deus, é o Salmo 96. Então, veja só, eu coloquei um resumo aqui de cada salmo, para que os irmãos tenham uma ideia geral daquilo que a gente vai detalhar daqui a pouco. Então, a ideia central de cada salmo. O Salmo 95 vai nos ensinar como louvar a Deus. E o Salmo 96 vai nos ensinar por que louvar a Deus. Então, a palavra-chave do Salmo 95 é como. Como louvar. E o Salmo 96, que nós acabamos de cantar, tocado pelo pastor Nelson, Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, nós vamos ver o porquê. Então, Salmo 95, como? Salmo 96, por quê? Esses são basicamente aí, esse é o assunto de cada um desses 2 salmos reais. Então, vejamos aí o nosso primeiro salmo. Salmo 95,
convocação para louvar a Deus. No primeiro salmo, nós temos um louvor. No segundo salmo, temos uma exaltação. Deixa eu falar algumas informações para nos ajudar aqui a compreender. Informações do Salmo 95. 3 informações preliminares para nos auxiliar, para que nós entendamos melhor este primeiro salmo. A primeira informação é sobre o autor. Veja que não aparece no texto quem é o autor do salmo. Não sabemos apenas pelo Salmo 95 quem é o autor. Nós vamos ficar sabendo quem é o autor do Salmo 95 em outro lugar, lá no Novo Testamento. O Novo Testamento vai dizer que o autor é Davi. Então veja aí, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 7. Nós temos uma indicação que o autor é Davi. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Lá no Salmo nós não temos a indicação de quem é o autor, mas no Novo Testamento nós temos a revelação. Hebreus 4, 7 diz assim: de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa expressão aqui que nós lemos, ela vai aparecer no Salmo 95, versículo 7, a parte B. Então, através do escritor aos Hebreus, nós ficamos sabendo que o autor é Davi, mas não aqui no texto do Salmo 95. A segunda informação é o tipo do salmo. Nós já falamos agora há pouco que o Salmo 95 se encaixa naquela categoria de salmos reais, que apontam para a realeza de Deus. Ele é um salmo real. Veja aí o versículo 3, 95, 3 novamente. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, com letra maiúscula, acima de todos os deuses. O tipo, um salmo real. E a terceira informação é o contexto. Não sabemos exatamente em que momento, em que ambiente Davi teria escrito esse salmo. Há uma pista, há uma possibilidade de que Davi o teria composto naquele momento lá de Crônicas, em que ele estava organizando o culto. Quem ia cantar, quem ia tocar, quem eram os levitas, os porteiros, os responsáveis pelo culto, pela adoração. Então, nessa organização, se você ler, por exemplo, 1 Crônicas 25 e 26, você vai ficar sabendo lá que Davi estava organizando o culto. Então, nessa organização do culto, ele teria, segundo essa possibilidade, composto o Salmo 95, que começa dizendo: vinde, cantemos com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então agora dá para a gente entrar no Salmo propriamente dito. Veja só, ainda um esboço, eu fiz um esboço geral, tratando do maior para o menor. Olha só, esboço do Salmo 95. Ele está dividido em 3 partes. Adorar a Deus com alegria, versículos 1 a 5. 2, adorar a Deus com reverência, versículos 6 e 7a. E terceiro, adorar a Deus com obediência, versículos 7b a 11. Lembrando que a proposta do Salmo 95 é como adorar a Deus. Como adorar a Deus é a pergunta que o Salmo quer responder. E aí o salmista apresenta 3 respostas aqui. Ele vai dizer que nós devemos adorar com alegria, com reverência e com obediência. Eu fiz uma sigla aí, talvez não seja melhor, mas fica a sigla ARO. ARO. Lembra do aro? O aro da bicicleta, alguma coisa assim? ARO. A de alegria, R de reverência e O de obediência. A sigla ARO. Como devemos louvar a Deus? Com alegria, com reverência e com obediência. É o resumo do Salmo. Então vamos ver aí os detalhes de cada uma dessas partes do como devemos louvar a Deus. Primeira parte, adorar a Deus com alegria, diz o texto. Acompanhe a leitura aí, versículos 1 a 5. Veja só.
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. A primeira resposta lá do como, o salmista vai dizer que nós devemos louvar a Deus ou adorá-lo com alegria. Lembra do que Paulo escreve lá em Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegria é a ênfase dele nos 5 primeiros versículos. Agora vejamos versículo por versículo. No versículo 1, exortação para louvar com júbilo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, esse vinde aí é uma exortação, ou ainda uma convocação. Tanto o primeiro salmo que a gente vai ver, como o segundo salmo, ambos são convocações. A primeira palavra do Salmo 95 é vinde. A primeira palavra do Salmo 96 é cantai. São 2 ordens, 2 imperativos, 2 convocações. São convocações para louvar ao Deus que é real, que é grande, poderoso, soberano. E ele diz que ao louvar, ao fazer isso, nós devemos cantar com júbilo, cantar com alegria, celebrar o rochedo da nossa salvação. Essa palavra rochedo me faz lembrar um cântico. Se eu não me engano, um dos cânticos do Inário Novo Cântico 136 é Rocha Eterna. Nós cantamos esse cântico aí, Rocha Eterna. Cantamos porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa alegria, ele é a razão da nossa vida, da nossa esperança. Versículo 2, adorar a Deus com gratidão. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Então, além de alegria, gratidão. Você e eu estamos aqui porque somos gratos a Deus pelo que Ele fez, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa salvação. Não merecíamos, mas estamos aqui por gratidão. E tem uma palavrinha interessante aqui, saiamos ao seu encontro. A língua portuguesa ela é muito rica e às vezes a gente comete alguns deslizes. Quando a Bíblia fala, via de regra, quando a Bíblia fala ao encontro, é a favor. Quando ela fala de encontro, é contra. E você já deve ter ouvido orações no culto, talvez não aqui ou em outro lugar. Você já deve ter ouvido pessoas orando assim, Senhor, vem de encontro a mim. Não faça isso. Senhor, vem de encontro a mim. Você está pedindo para Deus vir contra você. E aí, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha como a língua portuguesa é rica. Então, veja, saiamos ao seu encontro, a favor. Saiamos de encontro vamos encará-lo, vamos lutá-lo. Quem em sã consciência vai fazer uma coisa dessas? Então o salmista diz, olha, alegria, gratidão. Saiamos ao seu encontro com ações de graças ou com gratidão. Versículo 3, o motivo do louvor. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Por que louvar ao Senhor? Porque, inclusive, tem 3 nomes de Deus aqui. Ele é chamado de Senhor, de Deus e de Rei. Então, ele mostra pelo menos 3 motivos pelos quais devemos adorar a Deus. Senhor é uma referência ao Deus da aliança. Deus, a palavra Deus é Elohim, o Deus poderoso, e Rei, sua realeza, seu senhorio. Nós estamos estudando Apocalipse e já vimos em Apocalipse 4 que Deus está no trono. E quem está no trono é rei. Ele é rei. Ele reina soberanamente. Versículos 4 e 5, ele é o Senhor sobre a criação. Veja só. Mas, nas suas mãos estão as profundezas da terra
e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Veja aqui as expressões: terra, a terra, as alturas, o mar, os continentes, são obras da criação de Deus. Louve a Deus com alegria, com gratidão, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, porque Ele é Criador. Olha Davi apontando os atributos de Deus e dizer assim: como é que eu devo louvar a Deus? Com alegria. Louve-o com alegria. Aliás, o versículo 5, eu não sei você, toda vez que eu leio toda vez que eu vou caminhar na praia, eu gosto de caminhar na praia, na areia assim, a água molhando o pé. Toda vez que eu chego no mar, que eu olho aquela imensidão, eu lembro do Salmo 95:5. É inevitável. Eu não sei você, mas quando eu me deparo com aquela cena, o que me vem à mente é: dele é o mar, pois ele o fez. E nós estamos bem pertinho aqui, a 200 metros do mar. Dele você vai andar, vai fazer a sua caminhada lá, na praia, na areia, e você olha para aquela imensidão e veja, e aí eu me lembro, Salmo 95:5, dele é o mar, pois ele o fez. Ele é o nosso Criador, Ele é o Senhor, Ele criou os continentes, a América do Sul, a América do Norte, a América Central, o Caribe, a Ásia, a África, a Oceania. Ele criou todas as coisas. Na linguagem de Paulo, lá em Colossenses, ele criou mais, ele criou as coisas invisíveis também, as visíveis e as invisíveis. Ele é o Criador de todas as coisas. Veja que ele está lançando para você motivos pelos quais, como você deve louvar a Deus com alegria. Olha quanta coisa Deus é e significa, portanto, louve-o com alegria. Segunda resposta: adorar a Deus com reverência. Ele muda o assunto e agora vai falar de reverência. Versículos 6 e 7a. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A segunda resposta do como louvar é com reverência. Quando a gente vem aqui na casa do Senhor, no templo, a gente precisa ter reverência pelos átrios do Senhor, pela casa do Senhor, zelo, respeito. O salmista diz aí nos versículos 6 e 7, ele faz uma exortação para um louvor reverente. Olha as expressões que ele usa: prostremos e ajoelhemos. Vocês já viram algumas pessoas, às vezes elas chegam na igreja, elas chegam, pegam a cadeirinha lá, se ajoelha, não é assim? Se ajoelha, vira para a cadeira, passa um tempo em oração, em atitude reverente, se preparando para o culto, orando, tendo o seu momento a sós com Deus. Sabe por quê? Porque esse lugar é um lugar que deve ter reverência. Vinde é uma convocação. São alguns verbos no imperativo, são convocações, exortações: adore, se prostre, se ajoelhe diante do Senhor. E por falar em se ajoelhar, a Bíblia diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vai se dobrar diante dele. Até mesmo os ímpios, aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não reconhecem o senhorio de Jesus, aqueles que não amam, todos vão se ajoelhar e com a boca vão confessar, que Paulo diz isso lá em Filipenses, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, e tendo feito isso na sua incredulidade, irão para o inferno. Ajoelhar. Então o salmista diz que como é que a gente deve louvar a Deus? Com reverência, com zelo, com temor. Nós não estamos em qualquer lugar, estamos na casa de Deus.
Lembra como Jesus ficou bravo certa vez? Que ele chegou lá e os cambistas estavam vendendo e comercializando. Jesus vem com um chicote e cita o texto do profeta Isaías e diz: vocês não sabem que a minha casa será chamada casa de oração? E vocês a transformaram num covil de salteadores? Então, reverência. Você vem, adora, se prostra, se ajoelha, segundo o versículo 6, diante do Deus da aliança, Senhor Yahvé, e diante daquele que criou você. Reverência. E veja só, essa questão do Criador, né? Que nos criou, essa expressão que nos criou nos remonta para o texto de Gênesis. Gênesis capítulos 1 e 2, a gente vê o Deus criando todas as coisas. Lembra, eu coloquei ali no slide, Gênesis 1, 26. Agora está aparecendo, vocês estão vendo que agora o projetor tá fera. Ó, o que é vermelho, está vendo ali, dá para ver? O que é vermelho, o que é azul, tá vendo? Eles trocaram o projetor, agora é o projetor novo. Eu vou decorar essa data aqui, viu? Vou decorar essa data, a data que foi trocado e inaugurado o projetor. Vou tentar decorar essa data aqui. Então, veja, o que está em vermelho, em azul, aquele texto lá de Gênesis 1, 26, é aquele texto que Moisés escreveu dizendo assim, olha, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é o ato criador de Deus em Gênesis 1, 26, que Davi está evocando aqui nesse texto e dizendo assim, olha, venham, adorem, se prostrem, se ajoelhem diante do Deus que criou você. Gênesis 1, 26. Como é que eu devo louvar a Deus? Com reverência. Aliás, irmãos, quando a gente chega na casa do Senhor, nós deveríamos ter mais reverência. Deveríamos nos preparar melhor. Faltam 5 minutos para começar o culto. E às vezes está aquela conversa, todo mundo conversando, né? Eu ia dizer feira, mas não sei se eu posso falar feira. Veja, é preciso que a gente tenha reverência. Aí a gente vem aqui na frente e dá peraí, o pastor está falando lá, o pastor está falando mal de mim. Ah, não. Então veja, reverência. O versículo 7 diz também o seguinte, diz que nós somos o povo de Deus. Veja aí, e ovelhas, ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Essa relação aí entre Deus e ovelhas, entre o povo e Deus. O Senhor é o nosso Deus, e nós somos ovelhas do seu pasto. Coloquei ali em azul, agora está em azul ali, né? Jesus também é o nosso pastor. Davi diz aqui no versículo 7, que nós somos o seu povo e ovelhas da sua mão. Veja que interessante, ninguém melhor do que Davi para escrever isso. Ele era pastor de ovelhas. Davi escreveu o Salmo 23, lembra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele que cuidava de ovelhas, que era pastor de ovelhas, ele diz assim, essa é a nossa relação com Deus. Somos o seu povo e ovelhas de sua mão. E o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, em João capítulo 10, João 10, versículo 11, 14 e 15, Jesus vai dizer a mesma coisa, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Percebam? Venham aqui e sejam reverentes na sua adoração. Se prostrem, se ajoelhem diante do Deus que criou você e que tem essa relação de pastor e de ovelha. Ele cuida de você. Ele vai atrás de você. Lembra da parábola das ovelhas lá? Das 100 ovelhas lá? Que uma se perdeu, o pastor deixa as 99
seguras, bem guardadas, e vai atrás daquela que se perdeu? Talvez na nossa contagem a gente nem percebesse que uma está faltando, mas Deus sabe, Deus cuida de todas as coisas. Então vamos ao terceiro e último motivo aqui. Adorar a Deus com obediência. Então, com alegria, com reverência, com obediência. São os versículos 7b e 11 a 11, diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que Davi vai falar agora de obediência? Já falou de alegria, já falou de reverência, e agora ele vai falar sobre obediência. Devemos adorá-lo obedecendo. Versículo 7b, novamente aí, uma exortação para ouvir a Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, no dia de Massá, no deserto. Essa palavra hoje é interessante, que ela aparece lá no texto de Hebreus, lembra? Hebreus 4:7. O escritor está citando hoje. Esse hoje é como se fosse um presente contínuo. Hoje, no futuro você usa o hoje, amanhã o hoje a todo momento. Hoje é a oportunidade para você ouvir a voz de Deus, para você obedecê-lo e não fazer o contrário. E aí ele cita um exemplo, um episódio lá do Antigo Testamento, um episódio quando o povo estava no deserto, está em Êxodo 17:7, Massá e Meribá. Massá e Meribá é aquele episódio lá em que o povo estava com sede, lembra? O povo saiu do Egito, viu as maravilhas de Deus, mas aqui eles estavam lá com sede, e vai sair água da rocha. E Davi pega esse episódio de Êxodo 17:7 para dizer assim: ouçam a voz de Deus para obedecer, e não para fazer como os pais de vocês fizeram em Massá e Meribá. Que quando Deus falou para Moisés falar com a rocha, e Moisés bateu na rocha, 2 vezes na rocha, e Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10 que a rocha era Cristo, simbolizava Cristo, e que por conta disso o nome do Senhor não foi santificado, não foi exaltado. E veja que interessante, as palavras hebraicas para Massá e Meribá, eu coloquei o significado ali para vocês. Olha só, Meribá significa reclamação, e Massá significa provocação. Então, o que eles fizeram em Êxodo 17, eles fizeram reclamação e provocação. Será que Deus nos tirou aqui do Egito para nos matar nesse deserto aqui, sem água? Estamos com sede. Então, Davi cita esse episódio para dizer assim: cuidado, não os imitem, obedeçam a Deus, adorem a Deus com obediência. Nos versículos 10 e 11, o salmista vai lembrar aí do período em que eles ficaram no deserto, durante 40 anos. É o versículo 10. Estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa ideia dos 40 anos, irmãos, 40 anos é uma geração. Segundo os estudiosos, 40 anos é uma geração. E foi o tempo que Deus ficou desgostoso com aquela geração. E daquele povo de 603.730 que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida.
E aí o versículo 10, Davi tem em mente o texto lá de Êxodo, diz, durante 40 anos, Deus fez o povo peregrinar no deserto, até que todos morressem, e só sobrasse Josué e Calebe. E o versículo 11 termina dizendo assim, olha, eu fiz um juramento que eles não entrariam no meu descanso, que é a terra prometida, Canaã, a terra da promessa. Esses 40 anos eu coloquei ali, está registrado lá em Números capítulo 14, versículos 26 a 35. Jesus também fala sobre obediência. João 14:15, ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vocês me amam? Você diz que me ama? A maior prova que você me ama é se você guarda os meus mandamentos. Então, esse é o Salmo 95. Como louvar a Deus? Com alegria, com reverência, com obediência. A sigla ARO, alegria, reverência e obediência. Vamos agora ao porquê. Já vimos o como e agora ao porquê. Salmo 96, convocação para exaltar a Deus. Agora, o Salmo 96 é uma exaltação ao grande rei. E ele vai nos ensinar algumas coisas. Veja só. Deixa eu situá-los aqui neste salmo agora. Informações do Salmo 96. Primeira, sobre o autor. Novamente, não aparece no texto quem é o autor do Salmo 96. Mas nós temos uma pista aqui. Você percebe, abaixo do título em negrito, aparece aí 1 Crônicas 16, de 23 a 33. Esse texto lá de Crônicas foi escrito por Davi. O que faz com que os estudiosos novamente se inclinem a exemplo do Salmo 95, que não aparece a autoria, o que faz com que os estudiosos entendam que foi Davi. Lá em 1 Crônicas 16, ele cita um grande trecho, uma grande parte do Salmo 96. Então, diríamos que, apesar de não aparecer o nome dele aqui, nas entrelinhas, diríamos que o autor é Davi. O tipo de salmo, mais uma vez, citamos que ele é um salmo real, que aponta para a realeza de Deus. Deus é rei, Deus é Senhor sobre todas as coisas. É o versículo 10, veja só. 96, 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Reina o Senhor. Observe, não é reinou o Senhor. Também não é reinará o Senhor. É simplesmente reina o Senhor. Passado, presente e futuro, a ação é a mesma. O que ele faz é a mesma coisa, ele é rei. E ele é rei aqui no Salmo 95, 96, em toda a história, Apocalipse 4, ele está no trono, e se está no trono, é rei. Ele reina. O seu reino é eterno. E a terceira informação importante aqui é sobre o contexto. Quando que Davi teria escrito este salmo? Alguns estudiosos acreditam que quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. O texto lá de 1 Crônicas 16 faz menção de Davi saindo de Jerusalém para ir para uma batalha para trazer a Arca da Aliança de volta, que estava na mão dos inimigos. E a gente sabe pela leitura de lá que a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Vocês se lembram o que aconteceu quando a arca estava no poder dos filisteus? Vinha doenças, úlceras. A Arca da Aliança permaneceu cerca de 6 ou 7 meses entre os filisteus. Foi uma desgraça. Eles colocaram a Arca da Aliança diante do Deus deles, lembra disso? Do Dagon, o Deus Dagon. Colocaram a Arca da Aliança diante do Deus, no outro dia foram dormir, no outro dia o Dagon estava de bruço no chão, sem pé, sem braço, totalmente destruído.
porque aquilo representava a presença de Deus. Então Davi, ao trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, todo mundo feliz, só tinha uma pessoa que estava triste. Tinha uma pessoa lá que estava bem triste. A arca estava voltando, Davi estava dançando, não é assim que o texto diz? Mical, a filha do rei, estava brava e falou: que belo papel, que bonito. O rei de Israel aí dançando, e ele diz que dançava com todas as forças diante do Senhor, se alegrava, porque a Arca da Aliança estava de volta. E curiosamente o texto diz que Mical não foi mãe. Nunca foi mãe. E ainda bem, porque se a Mical fosse mãe, estaria um problema sério. Na hora de sucessão, quem vai ser o herdeiro? Quem vai ser o novo rei? Davi é da linhagem de Judá, mas Mical é de Benjamim. O texto termina dizendo que Mical não foi mãe, e ainda bem, porque traria um problema. Então, nessa ideia de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, Davi diz: cantem, adorem, porque vocês devem louvar a Deus. Já vimos o como, e agora vamos ver o porquê. Veja só. O esboço do Salmo, veja, ele também está dividido em 3 partes. Primeira, é exaltar a Deus pelos seus feitos, versículos 1 a 6. Segunda, exaltar a Deus pelos seus méritos, versículos 7 a 9. E terceira, exaltar a Deus pela sua realeza, versículos 10 a 13. 3 motivos do porquê louvar a Deus: pelos feitos dele, pelos méritos dele e pela sua realeza. É o que o Salmo vai nos ensinar. Então vamos ler aí essas partes aqui. Primeira parte, por quê? Porque devemos louvar a Deus por causa dos seus feitos. São os versículos de 1 a 6. Veja só. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Aliás, só uma observação aqui, né? Cantai ao Senhor um novo cântico. O nosso inário, o inário presbiteriano, ele tem um nome similar, né? um nome parecido. Ele tem, o nome do nosso inário é Novo Cântico. Talvez inspirado no Salmo 96, cantem ao Senhor um cântico novo. Por que um cântico novo? Pelo que Deus fez. Por ter trazido a arca de volta. Por nos ter proporcionado alegria, refrigério. Cantem ao Senhor um cântico novo. E aí o nosso inário tem 400 hinos. 400 hinos no nosso inário. Eu já tive a curiosidade de contar. E dos 400 hinos, quem mais escreveu foi uma mulher chamada Sarah Poulton Calley. Sarah Poulton Calley. Ela escreveu 60 hinos. Dos 400, ela escreveu 60. Ficaria bem longe de Salomão, né, que escreveu 1005. Salomão, se fosse nos dias de hoje, ele faria 2 inários e meio do nosso, só ele. E a Sara foi a que mais chegou perto. Você canta hinos muito belos e conhecidos da Sarah Poulton Calley. É só você observar lá no finalzinho do inário, lá no final de cada hino. Cantem ao Senhor um cântico novo. Versículo 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. O que Davi está dizendo aqui é: proclamem a salvação de Deus. Ele salva, Ele livra, Ele liberta, Ele restaura, Ele resgata. Aliás, alguns estudiosos dizem que o Salmo 96 é uma canção de amor para todos os povos. Uma canção de amor para todos os povos. Observem que Davi está indo muito além de Israel. Ele não está dizendo louve Israel, Judá, Benjamim. Ele está meio que universalizando e dizendo que esse louvor deve ser um louvor universal,
por causa dos feitos de Deus, por causa daquilo que ele tem realizado. Versículo 3, o anúncio das maravilhas de Deus. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciem a glória de Deus e as suas maravilhas. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Vocês se lembram do texto lá de Josué, por exemplo, quando aqueles 2 espias foram até a casa de Raabe? E eles conversam com a Raabe, e a Raabe começa a contar uma história, começa a falar alguns detalhes lá, e a Raabe diz assim, olha, sem as redes sociais, sem internet, sem o Facebook, Instagram, todos esses meios de comunicação, sem o Starlink lá do Musk, sem nada disso, a Raabe vira para eles e diz assim, nós ouvimos dizer o que Deus fez. Nós ouvimos que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus conduziu o povo, que Deus mandou 10 pragas, que Deus destruiu o exército de Faraó. Nós ouvimos dizer, mas como que a Raabe sabia disso? Sem rede social, sem internet. Então, olha, e nós sabemos de tudo isso, essa informação já chegou para nós. E nós ninguém aqui tem coragem, os corações estão amolecidos, porque a gente sabe que a gente não tem a menor chance contra vocês. O Deus que abriu o mar, que cuidou de vocês, o Deus que destruiu o exército de Faraó, o nosso coitado. A Raabe estava sabendo. E aí no versículo 3, Davi diz assim, anunciem as maravilhas de Deus, para que elas alcancem lugares mais longínquos e distantes. A Raabe já estava sabendo. Versículo 4. O Senhor é digno de ser louvado. E aqui nós temos a resposta, né? Por que louvar? Por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Então, essa é a razão. Por quê? Porque Deus é grande. Eis que os céus dos céus não podem conter a glória de Deus. Versículos 5 e 6, ainda falando sobre as maravilhas de Deus, o contraste entre os ídolos e Deus. Veja aí. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez ele coloca um motivo. Por quê? Por que louvar? Porque o Senhor é maior do que todos os deuses. Os deuses não passam de ídolos. Eu coloquei aquele texto ali, você vai se lembrar. Salmo 135, versículos 4 a 8. Esse texto é interessante, ele fala sobre os ídolos. Quem é o Senhor e quem são os ídolos? Naquele texto, o salmista diz assim, os ídolos eles são assim. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Esses são os ídolos. Então, tanto aqui no Salmo 96, como no Salmo 135, está sendo feito um contraste. Louve a Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é tudo, e os ídolos não são nada. Veja que a idolatria não leva as pessoas a lugar nenhum. Louve e celebre apenas a Deus. Número 2. Por que louvar a Deus? Louvá-lo pelos seus méritos. Versículos 7 a 9. Exaltar a Deus pelos seus méritos. Veja só. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Observem que a sequência do texto nunca é um povo só, não é para dentro, não é louve Israel, adore Judá, celebre Benjamim, é sempre para fora. As nações, os povos. Olha, irmãos,
é como se Davi dissesse: irmãos, eu trouxe a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Espalhem isso, celebrem isso. E eu coloquei o significado de tributar ali, né? Tributar significa, em outras palavras, dar ou reconhecer a honra ou a soberania de alguém, no caso, Deus. E veja aí que tributar aparece de novo no 8. Tributai ao Senhor, são imperativos, a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. A ideia de a palavra oferendas aqui é o modo neotestamentário como o povo adorava, em que as pessoas traziam seu sacrifício para Deus quando o Senhor era adorado. E o versículo 9, a adoração e o temor devidos a Deus. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Olha a palavra, terras, povos, sempre abrangente. Espalhem. Vocês já falaram nós já falamos das maravilhas de Deus, agora fala dos méritos de Deus, do tributo que a Ele é devido. E Davi diz que o Senhor é santo, santo. Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E eu coloquei ali uma distinção também entre palavras, né? Temor e tremor. São palavras diferentes. É sutil, mas é diferente. Temor é respeito. Tremor é um respeito maior, aumentado, e por que não dizer tremor? Tremor é medo. Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Servir ao Senhor com alguma coisa assim, temor e tremor. São palavras diferentes. Deem tributo a esse que tem todos os méritos. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo. Ele deve ser adorado por todas as terras. Então, novamente dizendo aos irmãos que o Salmo 96 é um hino de amor de Deus para as nações. Israel não entendia muito bem isso, né? Que as nações deveriam adorar a Deus, mas é um tributo das nações para louvar ao Senhor. E a última coisa, para a gente terminar aqui, o terceiro motivo aqui, né? Exaltar a Deus pela sua realeza. Ele volta a falar do assunto da realeza. Deus é rei. Versículos 10 a 13. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Davi continua dando essa ordem. Digam, anunciem que o Senhor reina. E olha que interessante, né? É um rei falando que outro reina. Percebe? É o rei Davi, rei, mas temporal, finito, dizendo que tem ao outro rei. Ele reinava apenas em Israel, mas Davi diz assim, o Senhor reina sobre as nações. O governo está nas suas mãos, reina o Senhor. E como dissemos, né, não é reinou o Senhor, também não é reinará o Senhor, é no presente, sempre no presente. Deus está no trono. Ele julga os povos com equidade, que é sinônimo de justiça. Versículos 11 a 3, uma exortação para louvar o Deus da criação. Olha as palavras que ele usa ali, ó. Céus, terra, mar, campo, árvores. Veja só o final do texto. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, agora nos versículos 11 a 13,
o que Davi está dizendo é, olha, todo mundo deve louvar a Deus, inclusive a criação. E aí ele usa aquelas palavras ali, os céus, a terra, o mar, o campo, as árvores. Lembra como é que vai terminar o saltério lá no Salmo 150? Salmo 150, versículo 6, o último. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha que coisa impressionante. Então, aqui nós já temos um ensaio, no final do Salmo 96, um ensaio de como é que vai terminar o livro. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem louva? Os céus, a terra, o mar, o campo, as árvores. Lá no Salmo 47, eu não sei se você vai lembrar disso, mas o Salmo 47:1 diz que até os rios, ele põe os rios também, né? Os rios batam palmas. Mas rio tem mão? Rio bate palma? Como assim? É uma maneira de dizer que a criação louva. Então você nessa lista aí, céus, terra, mar, campo, árvores, acrescente rios. Lá do Salmo 47:1. Os rios batam palmas e louvam a Deus, sem voz. E por último, o versículo 13 diz algo interessante. Diz que Deus julgará o mundo com justiça. Graças a Deus. Que o Salmo termina dizendo assim, olha, você deve louvar a Deus pela sua realeza, existe um rei, existe alguém que está no trono e ele vai julgar com justiça. Porque talvez você e eu já estamos cansados de ver a injustiça prosperar, é ou não é? Talvez quando você assiste um jornal, um noticiário, uma notícia da internet, que você vê, fulano fez isso, o poder judiciário, o poder não sei o quê, você vê de tudo menos justiça. Suborno, violência, fecha-se os olhos para a verdade, o inocente é culpado, o culpado é inocente. Talvez você esteja farto. E se você parar para ver um jornal, um noticiário, uns 30 minutos, você fica impressionado. Não é possível que tenha tanta injustiça. Que os nossos magistrados que deveriam zelar pela justiça façam uma coisa dessas. E Davi diz assim, ele vai julgar o mundo com justiça. Nesse tribunal, inocente é inocente, culpado é culpado, não tem venda de sentença, venda de cargo, não tem. Não tem como. E esse tribunal, ele é tão espetacular que ele é capaz de julgar pensamento. Nenhum tribunal da terra tem fórum para julgar pensamento. Paulo diz lá em Filipenses 4:8, as coisas que a gente deve pensar. Lembra desse texto? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E os especialistas dizem que a gente tem por dia cerca de 10.000 pensamentos. 10.000. Às vezes eu acho que eu tenho uns 18. Eu acho que o meu não é só 10 não. Você está andando, você está em casa, você pensa assim, será que eu paguei o boleto? Será que antes de vir para cá eu desliguei lá o fogão, o fogo lá? Será que o tempo está fechado? Será que eu fechei a janela para não molhar dentro de casa? Será que eu liguei para o meu filho? Será que eu fui lá na escola? Será que as minhas contas estão em dia? Mas isso é. Será que eu paguei o boleto? Aí, outro pensamento. 10.000 pensamentos. E nesse tribunal não escapa nem pensamento. E Davi diz, Deus vai julgar com justiça. O que o seu pai não vê, o que a sua mãe não vê, o que os tribunais não veem, Deus pega até foro íntimo. Esse tribunal já tem um dia marcado para acontecer. Quer ver? Coloquei ali, Atos. Vamos lá para Atos. E a gente finaliza.
Esse tribunal já tem um dia para acontecer e já tem o juiz também já foi determinado. Porque o Salmo 96, 13 diz que Deus vai julgar o mundo com justiça. Então vamos ver aí o dia e o juiz. Atos 17, 31. Paulo estava no Areópago, em Atenas, e ele disse o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Viram a mesma expressão, viram aí? A mesma expressão. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, Salmo 96, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Qual o nome desse varão? O nome desse varão é Jesus. Deus já determinou um dia, não sabemos qual, já determinou o juiz, e todos vão comparecer diante desse juiz, e Davi diz assim: Deus vai julgar com justiça. Então, por que você deve louvar a Deus? Davi diz assim: pela sua realeza. Ele é juiz, e ele é rei, e ele tem um juiz santo, justo, perfeito, Jesus Cristo. Atos 17, 31. E assim, nós finalizamos os nossos salmos. O resumo, né? O 95 é convocação para louvar a Deus. O 96 é convocação para exaltar a Deus. E a ideia central é, no 95 é como é que eu faço isso. E no 96 é por que eu faço isso. Como louvar? Com alegria, com reverência e com obediência. E como é que, por que eu devo louvar? Porque pelos feitos de Deus, pelos méritos de Deus e pela sua realeza. São os Salmos 95 e 96. Rapidinho eu queria, o que esse salmo tem a ver conosco? Quais as lições práticas que ele nos ensina? Agora o amarelo é amarelo ali, tá vendo ali? Oh, maravilha. 4 lições. Primeira, adorar a Deus com alegria. É a primeira lição que nós podemos tirar para nós. O Salmo 95:1 vai dizer que a gente deve cantar com júbilo, adorar a Deus com alegria. Você tem alegria quando você vem para cá? Você se alegra? Você jubila? Como é que você vem para cá? Com que espírito você vem para cá? Com espírito crítico? Ou com espírito de alegria? Alegria pela salvação, pela vida, pela saúde. Alegria porque a gente vai ver os irmãos. Alegria porque aqui é um ajuntamento solene. Alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Segundo, obedecer à voz do Senhor. Salmo 95, 7b. Olha a expressão aí, hoje. Hoje. Não é amanhã. É hoje. Amanhã, quando chegar amanhã, você diz assim, hoje. Quando chegar sábado, ou quando chegar domingo, no domingo, quando estivermos aqui para as programações dominicais, no domingo você diz, hoje. É contínuo, é presente. E Davi diz assim, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçam o coração, como em Massá e Meribá, como na reclamação e na provocação. É hoje, obedeça a voz do Senhor. João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Terceira lição, anunciar as maravilhas de Deus. É o Salmo 96:3. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vocês repararam que nós cantamos um hino belíssimo? O hino 33 no início, lembra? Lembra do hino 33?
o autor do hino diz que Deus fez muitas maravilhas, não é assim? Qual foi a maior? Pela letra lá? Deus fez muitas maravilhas, mas a maior de todas as maravilhas foi nos salvar. Está lá, o hino 33, pode ver. Deus fez isso. Ele fez essas maravilhas, mas a maior maravilha não foi abrir o Mar Vermelho. Não foi abrir o Rio Jordão. Não foi o pão cair do céu. A maior maravilha foi Deus salvar você. E eu. Foi Deus nos salvar. E se ele fez isso, o que a gente deve fazer? Davi diz, anuncie as maravilhas de Deus. Ele foi capaz de me salvar e será capaz de salvá-lo também. Quarta lição, lembrar do julgamento de Deus. Salmo 96, 13. Ele julgará o mundo com justiça. Eu tenho a impressão que algumas pessoas vivem como se não houvesse julgamento. Vai levando, vai vivendo. Elas vivem como se não tivesse julgamento. Mas um dia, Paulo diz, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, que um dia nós estaremos perante o tribunal de Cristo. E nesse tribunal, o que é certo e o que é errado é errado. Lembremos de que haverá um julgamento. De acordo com Mateus 25, no dia do julgamento, após a sentença, para os ímpios é uma, para os que estiverem do lado direito, lembra disso que o texto fala? A declaração de Jesus é, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Quando? Desde a fundação do mundo. Lembremos que há um julgamento justo, sem suborno, sem falcatrua, sem mentira. É isso. Esses são, portanto, os Salmos 95 e 96, duas convocações para louvar o grande Rei.